A paz do Senhor Jesus, querido professor, aluno da nossa Escola Bíblica Dominical. É com grande alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula, subsídio que o CAPED oferece para a preparação e aprofundamento dos professores e alunos da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando nesse trimestre, na nossa revista Ensinamentos Bíblicos, um tema muito importante que é maturidade cristã, um processo contínuo de aprendizado. Esta já é a terceira lição e hoje nós estaremos falando sobre o seguinte tema: maturidade cristã na vida ministerial. E eu tenho a alegria aqui de dividir a mesa, para um bate-papo gostoso. Meu irmão Nilson, ali da nossa congregação de Jardim do Estádio. Dê sua saudação para os nossos irmãos aí, Nilson. Pode ser, meus irmãos. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui para poder colaborar, e aprender junto aqui. E é isso, nós vamos correr nessa videoaula de hoje e com a graça do Espírito Santo para poder juntos, auxiliarmos aí os demais irmãos que vão ministrar essa aula maravilhosa, Não é isso, pastor? Isso mesmo. Muito bem. Vamos então dar início aqui. E eu acho que a melhor forma de nós darmos início a esta temática é definindo o que é ministério. Sim. Muitos, quando ouvem essa palavra, logo pensam que ministério está ligado ao clero, ao corpo de obreiros credenciados de uma determinada igreja, mas quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos logo descobrir que ministério é serviço. E se ministério é serviço, em contrapartida, todo cristão ele tem um ministério, porque em Cristo todos nós fomos chamados para servir. Então essa lição, quando nós falamos de vida ministerial, não se refere aos obreiros credenciados, podemos assim dizer, mas ela se refere a todo cristão que tem uma vida de serviço a Deus, de serviço ao próximo, de serviço à sua congregação, à sua igreja local. E para que o cristão possa, de fato, exercer esse serviço de uma forma eficaz, é muito importante que ele esteja maduro na fé, que ele esteja realmente nesse processo da maturidade cristã para que o seu serviço possa ser cada vez mais relevante, seja lá qual for esse serviço que presta-se para Deus. Então, diante desse pressuposto, acho que nós já podemos ir aqui para o primeiro ponto, que trata do seguinte tema: encontre a sua função no corpo. E eu acho, irmão Nilson, que esse é o primeiro grande desafio quando a gente entende que ministério é serviço. O primeiro grande desafio é: qual o serviço que Deus me chamou para prestar? Acho que o primeiro grande desafio é esse, é discernirmos o serviço que Deus nos escolheu para realizar para Ele neste mundo. Interessante, o pastor Evandir, ele foi feliz. Nós demos start aí e me chamou a atenção aí para refletir. Olha o que ele coloca. Me chama a atenção. Eu gosto de algumas palavras que acho que é proposital, pastor Daíto? A maturidade ministerial e emocional. Tem duas palavras que faz toda a diferença. Você falou de serviço, ministério, mas tem uma palavrinha aqui que é essencial, emocional. Então, maturidade, essa graduação, tanto que já explicamos nas aulas anteriores, a palavra maturidade, ela não foi surgir na psicologia, ela vem surgir no campo,
em relação ali à fruta, né? O fruto, né? Que ele tem o processo, né? Então, como a gente identifica a maturidade dessa fruta? A gente pega no interior do Nordeste, principalmente a manga, né? Ela está verdinha, e aí quando ela vai estar no ponto, ela muda a coloração dela, ela fica amarelinha, então nós identificamos que é o ponto de consumir. Então, isso me chamou bastante atenção. É algo que é importante saber. E como você falou agora, encontrar a função no corpo. Então, ter esse discernimento, saber qual que é meu papel, qual que é a minha função no corpo de Cristo. O que eu preciso fazer, o que vai ajudar o meu serviço, que nós falamos de ministério, que vai agregar, que vai fazer crescer esse reino aqui na Terra. Esse eu acho que é o primeiro grande desafio. Discernir o tipo de serviço que nós vamos desempenhar para Deus. Então, isso precisa ficar claro, que todo cristão, ele foi chamado para determinado serviço. Tem um hino de um cantor pernambucano chamado Armando Filho, que diz assim: não há inúteis na casa do Pai. Não tem. Nós somos todos especiais. E por quê? Porque todo cristão, ele foi chamado para servir. Agora tem outro detalhe aqui. Quem nos escolheu para servir foi Deus. Então, é Deus quem escolhe. Quem primeiramente nos escolhe, e nos escolhe com um objetivo, nos escolhe com uma missão: servir. E eu me lembro aqui das palavras do Senhor Jesus Cristo, que estão registradas no Evangelho de João, quando ele diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, Deus nos escolheu, e nos escolheu com propósito. Nos escolheu com uma finalidade, que é dar fruto. E dar fruto envolve maturidade. Sim. Na lição 1, né, o nosso comentarista, ele tratou dessa conceituação da maturidade, as dimensões, né, onde a maturidade se desenvolve. Existe a maturidade, né, física, existe a maturidade emocional, a maturidade, né, espiritual, e a grande evidência de que alguém está amadurecendo é quando ela começa a evidenciar a prática do amor, né? Então, nós precisamos compreender que foi Deus que nos escolheu para frutificar. Foi Deus que nos escolheu para servirmos a Ele, e esse serviço se dá em diversas esferas. Quando a gente fala do serviço que o cristão ele presta para Deus, a gente precisa entender duas coisas, irmão Nilson. Que esse serviço se dá em duas esferas. A primeira esfera é a igreja, né? Por exemplo, a evangelização. Quando um cristão ele serve a Deus proclamando o evangelho para outras pessoas, ele está manifestando um serviço na esfera da igreja. Mas existe outra esfera muito importante, tão importante quanto a esfera da igreja, que é a esfera do reino de Deus. E muita gente confunde a igreja com o reino de Deus. A igreja faz parte do reino de Deus, mas o reino de Deus vai além. Né, da igreja. E nesse sentido, o cristão ele serve, por exemplo, sendo um bom médico, sendo um bom profissional, né? Um cristão como médico, aqui destacando esse exemplo, um médico dedicado, um médico que realmente dá atenção aos seus pacientes, né? Um médico que se preocupa com o bem-estar dos seus pacientes, ele vai certamente glorificar a Deus através daquele serviço que ele presta. Ele executa, né? Você trabalha na indústria, né? Deus é glorificado quando o trabalhador da indústria cumpre o seu papel, né? Cumpre as suas responsabilidades na cadeia produtiva. E isso quebra aquele tabu de secular sagrado.
Tem pessoas que acham que só serve a Deus na igreja. Tem pessoas que acham que só serve a Deus no ambiente eclesiástico. E o serviço a Deus vai além da igreja. Verdade. Vai além da esfera eclesiástica. Nós servimos a Deus quando somos bons cidadãos na nossa cidade, né? Quando a gente é relevante no ambiente de trabalho, quando a gente é relevante nos diversos ambientes em que nós estamos, né? Nos diversos ambientes sociais. Então nós precisamos entender que o serviço a Deus vai além das 4 paredes da igreja. Verdade. E o que a gente vê é o seguinte, hoje, principalmente no tempo de hoje, achei interessante, o pastor Evandir deixou aqui para nós, que existem pessoas talentosas, ociosas, dentro da igreja sem fazer nada. E aí que não entende o que você acabou de explicar agora, esses 2 conceitos aí, que vai além. O evangelismo e o seu trabalho, que glorifica a sua vida, glorifica a Deus, né? Em todas, né? Em tudo, né? Então, se ele faz isso com excelência, com maestria, o nome do Senhor é glorificado também na vida dele. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim, olha, pastor, quando eu me aposentar, eu vou servir a Deus, né? Eu vou me dedicar mais à obra do Senhor. Então, por que as pessoas às vezes chegam a falar isso, a pronunciar certas coisas? É porque no imaginário de muitas pessoas, e até mais do que a gente imagina, né, não está se servindo a Deus quando se é um bom profissional no trabalho. Um profissional dedicado, um profissional exemplar. E a gente precisa entender que quando nós, como cristãos, a gente não assume bem, né, o nosso papel, a nossa função, o nosso serviço, nós não estamos glorificando a Deus. Então, quando a gente tem esse entendimento, a gente vê com outros olhos o nosso trabalho e aquilo que Deus nos chamou para fazer. Verdade. Tanto dentro quanto fora do ambiente eclesiástico. Porque o servir a Deus tem toda essa abrangência, né? Vai além, né, das 4 paredes. Vai além. E a teologia, né, que Paulo desenvolve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, do verso 12 a 31, ilustra muito bem isso, quando Paulo ele fala da igreja como um corpo humano. Ele faz essa analogia do corpo e afirma que, assim como o corpo, né, tem diversos membros, diversos órgãos, e cada um daqueles membros e órgãos tem a sua função no corpo, assim é na igreja. Cada membro, ou seja, cada crente tem a sua função. Nem todo mundo vai ser pastor. Nem todo mundo vai ser presbítero, nem todo mundo vai ser pregador, pregador, cantor, professor. Né? Professor. Cada pessoa foi chamada para determinado serviço na igreja, na obra do Senhor. E como isso é libertador quando a gente compreende essa verdade. Né? Tem muitas pessoas que vivem em crise. Nossa, eu tenho tantos anos de igreja, não passo de um diácono. Aí, às vezes, a pessoa é um bom servo, né? Cumpre as questões sociais da igreja com responsabilidade. Aí você vai porque o camarada tem muito tempo de casa, muito tempo de igreja, consagra ele a presbítero. Pronto. Só que o chamado dele era para ser diácono. Aí não vai ser um bom presbítero. Verdade. Por quê? Porque Deus o chamou para que ele, né, desenvolvesse funções diaconais no contexto da igreja. E isso traz, principalmente, né, para quem exerce uma função de liderança, uma grande responsabilidade. Muito grande. Discernir em Deus o chamado dos liderados. Algo interessante. Você pode ver que no mundo corporativo, usa até uma expressão em inglês, né, que é headhunter, né? A pessoa com essa capacidade de analisar o talento da pessoa e colocar ela no lugar certo, que é difícil, é gestão. Sim. No eclesiástico é a mesma coisa. O líder, o pastor, ele precisa ter
precisa ter 100% da ajuda do Espírito Santo para poder exatamente colocar a pessoa no lugar certo. Você acabou de falar agora um exemplo. Tem um diácono que exerce um papel excelente, servindo ali, prestativo, que é uma benção. E você olha para ele, puxa, vamos consagrar ao presbitério, que são funções distintas ao presbítero. Sim. E não vai desenvolver. Mas por quê? Mas era tão bom, mas era para ser apenas o diácono. A chamada ministerial dele, a vocação dele era para fazer aquilo. Então, quando você tira, acontece isso, né? E o oposto também é verdadeiro. O Por oposto, exemplo, você às vezes querer que uma pessoa exerça um ministério diaconal na igreja quando ele tem um perfil de um presbítero. Quando o dom que ele recebeu foi de pregar, de ensinar, né, de cooperar com o pastor da igreja no cuidado das ovelhas, né, porque essa é a função do presbítero. E às vezes tem pessoas que não entendem isso, acham que tem que... aqui nós estamos citando como exemplo aqui, já nos referindo e nos limitando à questão dos oficiais credenciados, né? Acha que tem que passar por uma escadinha, né? Tem que ser primeiro cooperador, auxiliar, diácono, né? Depois diácono, depois presbítero, pastor. não. Né? A gente precisa entender que, biblicamente falando, cada um deve servir a Deus naquilo que foi chamado para fazer, né? Exercer o dom ministerial que recebeu da parte de Deus. Verdade, pastor. Exercer o dom espiritual que recebeu do Senhor. Muitos acabam entrando em problemas graves por não compreender isso, né? E algo que é tão claro nas Escrituras. Verdade, que assim, eu mesmo, a gente vive nesse ambiente de igreja, a gente vive constante. Você vê, exemplo, quando a troca das funções. Você tem um excelente ensinador, mas a chamada é para ensinar. Aí você coloca para pregar, é diferente. É diferente. Ou você inverte, ou você faz o contrário. Pega um pregador para poder, né, ensinar. Pronto, bagunçou tudo. Então, essa talvez seja a maior dificuldade de um líder, né, hoje, né? Primeiro precisa da ajuda do Espírito Santo, entender qual é essa diferença. Sim. Não é secular. Sim. Não é secular. Então, o Espírito Santo que vai direcionar. E você tem que ficar atento a isso, né? Esses sinais. E saber, eu vou colocar quem, em qual lugar. E talvez essa seja o segredo de uma liderança, sim, né? Sim. E é preciso nós pontuarmos que uma vez que o cristão ele discerne o ministério que recebeu da parte de Deus, né? Ele deve fazer o que ele foi chamado para fazer com excelência. Excelência. Eu gosto dessa palavra mesmo. Excelência, ela vem de uma expressão latina e diz respeito a ir além, superar as expectativas. Meu Deus. E é assim que Deus quer que nós o sirvamos naquilo que nós fomos chamados para fazer, né? Com excelência, superando as expectativas, né? Indo além, né? Indo além daquilo que é esperado. Vamos citar como exemplo aqui o professor da escola bíblica dominical, né? O professor ele não pode apenas pegar uma revista e ir para a sala de aula e ficar lendo a revista. É necessário que o professor ore antes de mais nada, né? É necessário que o professor tenha interesse do assunto que é proposto, domine, né, o assunto que é proposto, traga adendos que o Espírito Santo lhe direcione ali para compartilhar, né, com os seus alunos dentro da temática. Isso faz com que o professor exerça o seu ministério de ensino de forma mais eficaz. Excelente, né? Que chame mais atenção até mesmo dos alunos, né? O grande problema, né, de muitos é que eles caem na tentação do comodismo. Isso é muito perigoso. Do medíocre, né? Da mediocridade. E nós, enquanto ministros do Senhor, né, pessoas que foram chamadas para servir, nós devemos servir com excelência.
Não importa o que você faz na igreja, se você ensina, se você prega, se você é líder de determinado departamento, ou se você é o zelador da igreja, o porteiro. Não importa o que você está fazendo para Deus, faça com excelência, faça com amor, faça com carinho. Eu nunca me esqueço de quando eu me converti ao Senhor e na nossa igreja tinha um diácono que ele tinha aquela preocupação, sabe, de levar água para o pastor, de levar água para o pregador, e ele ficava ali sempre ligado no que estava acontecendo. Hoje em dia, nós vivemos numa geração que parece que os obreiros não estão atentos. Atentos ao que está acontecendo, né? Então, isso torna as coisas mais difíceis. É necessário que o que nós fomos chamados para fazer, façamos com excelência. E eu escrevi aqui algumas características da excelência no ministério, né? A primeira característica é que há uma busca por uma melhoria contínua. 1 Tessalonicenses 4:1. Em segundo lugar, usa-se Cristo como modelo. 1 João 2:6. Em terceiro lugar, não busca comparação com os outros. Gálatas 6:4. Em quarto lugar, procura a glória de Deus somente. E em quinto lugar, oferece o seu melhor esforço. Colossenses 3:23. Nós não temos aqui espaço suficiente nessa videoaula para comentarmos esses textos, mas essas são características que você, professor, né, pode trabalhar na sua sala de aula. São características que devem estar presentes em todos aqueles que desejam servir bem a Deus, que desejam desenvolver o seu ministério com excelência para a glória de Deus. Todo serviço que nós fazemos, é importante destacarmos isso. Verdade. Todo serviço que realizamos é para a glória de Deus. Você é interessante, foi uma pena que não tem tempo, né, para a gente poder abrir mais sobre cada tema. Achei muito interessante esses 4 pontos que você trouxe. E a lição que ela traz aqui também é o imaturo. Primeiro, ele deixou para nós, Jeremias 48:10, busque a excelência naquilo que você faz para o Senhor. E aí dá o exemplo do imaturo, aí vai começar por Saul, né? Até o capítulo 11 ali de 1 Samuel, ele faz tudo certinho, né? A partir daí ele começa a se perder. Ele é imaturo, ele é inconsequente, ele é precipitado, ele não espera a hora certa, ele vai fazer coisa que não é para ele fazer, que não é do ofício dele. E aí é essa tragédia, o fim que Saul tem. Tinha tudo para ser excelente em tudo que ele fazia, como prestador, né, de serviço para o reino de Deus. Só que por essa imaturidade dele, que é o oposto que você citou aí, vai ser um desastre, né? Por não obedecer, não respeitar aquilo que Deus designou para ele fazer, não é isso, pastor Daíto? Verdade. E Saul é um exemplo de que na vida cristã existe o perigo de se começar bem e terminar mal. Foi o caso dele, né? Foi o caso de Saul, né? Começou muito bem, como tem gente que começa muito bem, né? Vai ali desenvolvendo de forma sadia, mas em algum momento do processo, o orgulho, a soberba, muitas coisas acontecem que o faz regredir, né? Ao invés de Saul continuar elevando o seu nível de maturidade, quando a gente vai estudar a vida de Saul, a gente percebe que ele ao invés de evoluir, ele desevolui, né? Ele acaba enveredando por caminho de desobediência, de desonra à palavra de Deus, né? Ele começa a perseguir quem era fiel a ele, né? Ele achava que Davi queria o trono, mas na verdade Davi era um servo fiel, era um soldado fiel. Então ele começa a praticar uma série de coisas que demonstram que ao invés de evoluir, ele desevoluiu, ele regrediu
na sua maturidade. Que pode acontecer, né? Na nossa vida, se não nos falta vigilância. Verdade, pastor. Se nós nos deixamos ser contaminados pelo vírus do orgulho espiritual. Tem muita gente que, infelizmente, regride na fé, porque é tomado de um orgulho espiritual. Eu já vi gente dizer assim, eu não preciso ir para a culto de ensino, porque eu já sei tudo. Eu não preciso de escola dominical, não, porque eu já sei tudo. Já é mestre, né? Então, deixa o orgulho espiritual tomar conta do coração e isso faz com que a pessoa regrida espiritualmente. Daqui a pouco ele não está mais nem na igreja, daqui a pouco está voltando a compartilhar as rodas de amigos mundanos, daqui a pouco está voltando a tomar cerveja, a beber uísque, a fazer tudo aquilo que fazia antes de servir a Cristo. É porque ele acha assim, eu adquiri conhecimento, eu estou falando de Bíblia mesmo, né? Então, assim, essa é uma boa geração de teólogos de hoje, né? Começam ali, vão bem, vão fazer ali o bacharel na teologia, aí vão lá após, e vai crescendo, né? Mestrado, doutorado, pós-doutorado, e aí entra a soberba. E aí a pessoa acha que você falou, já sei tudo, e aí se pega todo esse conhecimento, mas não tem sabedoria nenhuma, que é duas coisas distintas, sabedoria e conhecimento. Sim. Ele não aplica esse conhecimento, porque se ele aplica esse conhecimento, ele vai entender que é importante ele continuar em comunhão com os irmãos, continuar frequentando os cultos, né? Isso é humildade, sim. E isso, o Senhor é glorificado na vida dessa pessoa. Sim. Mas quando você vê o oposto, vai acontecer a mesma coisa com Saul. Você começa, como você falou, chega a um ponto, no pico, e da mesma forma que subiu, vai descer. Verdade. Por causa dessa humildade que não tem, né, pastor? Verdade. Por isso que nós devemos fazer o que nós fazemos com excelência, mas nunca esquecer que tudo é para a glória de Deus. Não é para sermos vistos, não é para sermos aplaudidos, não é para sermos reconhecidos por nada, mas tão somente para cumprirmos, né, o nosso ministério, o serviço que Deus nos escolheu para realizar para Ele aqui nesta terra, para que o nome dEle seja glorificado através daquilo que nós fazemos para Ele, né, aqui nesta terra. E um grande exemplo, né, um grande exemplo bíblico de um homem que serviu com excelência é Timóteo. Jovem, né? Começa jovem, né? O nosso comentarista, ele já fez aqui um ótimo resumo da vida de Timóteo, mas eu gostaria de destacar algumas características práticas. Assim, quando eu olho para o texto bíblico, eu gosto muito de extrair lições, né? Então, eu estava meditando um pouco aqui na vida de Timóteo, né? E a gente pode aprender algumas lições muito importantes com Timóteo, né? Primeiro é que ele dispôs-se a aceitar o custo do chamado. Atos 16, de 1 a 3. Ele teve que se circuncidar, né? Ele era filho de um pai grego. Então tinha um custo. Sair do comodismo do seu lar. Conforto, né? E ele se dispôs, né? Quantos não querem exercer o seu ministério, às vezes até reconhecem, sabem o que Deus chamou eles para realizar, mas não se dispõem porque não querem pagar o preço. Você acabou de citar um exemplo agora, as pessoas têm a visão de, tipo assim, separa, né? Eu vou esperar, aposentar, ficar, depois eu vou me doar. Não é assim, né? Não querem pagar o preço do ministério, não querem pagar o preço do chamado. Então isso é lamentável, às vezes, como nosso comentarista fala aqui, pessoas talentosas, né? Pessoas que têm uma ótima oratória, pessoas que ensinam bem, pessoas que poderiam dar uma contribuição tão valiosa no reino de Deus, mas não fazem isso porque não estão dispostas a pagar o preço do chamado. Porque a pergunta era assim, eu vou ganhar o que com isso em relação monetariamente, né? O que eu vou ganhar? Não, você vai ganhar. Não, sim. Não tem. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. Quem está disposto a fazer isso? Tem que estar disposto, né? O ministério
requer renúncias. Renúncia. É que assim, a gente vê muito hoje, pastor David, você que vive no meio, romantiza muito, né? E você pode ver, eu estava conversando com o sobrinho esse dia, ele está começando o caminho agora, ele sempre me procura para dar uns conselhos. E ele fala, não tio, eu quero o ministério, eu já me separou para diácono, né? Ele casou recente, e agora eu sei que vem agora o presbitério, né? E aí eu fiz algumas perguntas para ele, conversando com ele, eu falei, filho, não é assim, você não está entendendo, você não é que você vai subir, você vai descer, requer responsabilidade, requer entrega. Aí eu perguntei para ele, você está pronto, disposto a isso? E eu comecei a citar alguns exemplos que a gente tem, né? Às vezes tem que velórios por aí, madrugada, você tem que socorrer, né? Pessoas em conflitos que tem que auxiliar. Sim. E aí eu perguntei, fiz algumas perguntas, aí ele parou, falei assim, o ministério não é esse romantismo, requer renúncia. Não é esse mar de rosas. Não, requer trabalho árduo, e às vezes não tem aplausos. Não tem aplausos. Tem, pastor? Não tem. Às vezes não tem aplauso, às vezes não tem reconhecimento. Não tem. Né? Mas tem o daquele que deve realmente reconhecer que é Jesus. Né? Então, Timóteo, ele se dispôs a pagar o preço. Outra lição que nós aprendemos com ele é que ele tinha bom testemunho. Atos 16, né? Está registrado isso. Todos davam bom testemunho de Timóteo. Você procura na Bíblia, você não vê nenhum texto falando de nada negativo de Timóteo. Sim. É só coisas boas, porque foi o que ele fez, né? O testemunho dele, né? E não tem, Nilson, como a gente servir a Deus apenas de palavras. As palavras, elas devem estar acompanhadas com a prática, né? Aquilo que a gente chama de praxis, né? A praxis é a prática refletida, né? Então, nós temos que ter praxis, nós temos que ter teoria, mas temos que ter a prática daquilo que a gente teoriza, daquilo que a gente ensina. E eu acho que esse é um dos grandes desafios da nossa geração, né? Servir a Deus com exemplo. Nós vivemos uma crise de referenciais. Nosso referencial maior, claro, é Cristo. Mas nós, seres humanos, nós precisamos de referenciais. Né? De pessoas para a gente olhar assim e se espelhar e dizer assim, olha, eu quero servir a Deus como fulano, eu quero servir a Deus como Beltrano, assim como certamente aconteceu com Timóteo. Olhou para a vida de Paulo. Timóteo, ao viajar com Paulo, ao ver a entrega de Paulo, ao ver o amor de Paulo às almas, a obra do Senhor, ele se encantou com isso. E mesmo jovem, ele desejou isso, né? Então, ele foi um bom exemplo. Todos davam um bom testemunho dele. Paulo, você falou de exemplo, por isso que a gente tem esse exemplo, mas qual é o exemplo maior que Paulo deixa? Porque Paulo, além de ele é teólogo, ele também é pastor. Só que ele não usa a teologia de forma acadêmica, ele usa, você acabou de falar agora, na praticidade. Então, ele ensinava fazendo. Então, o que acontecia? O discípulo olha e se apaixona e vê a forma que ele faz com excelência. É o que Timóteo vai ver. Ele não é só conhecimento, não é só teologia, é a aplicação dela no dia a dia. Sim. E é isso que faz Timóteo encantar com Paulo. Sim. E não existe melhor forma de servir a Deus do que com a vida. Tem uma fala de Francisco de Assis que eu gosto muito. Ele diz assim, pregue, se preciso, use palavras. Olha só, nem sempre a gente precisa falar. Às vezes a nossa vida é a maior pregação que alguém pode ouvir. Né? Somos rodeados, né? Nosso irmão Sebastião, né, Tafateza, ele em um dos seus livros, quando eu ensinava em um dos núcleos, eu me lembro que ele falou assim que o cristão é a Bíblia que o incrédulo não lê. E essa é uma realidade. Só que quando o cristão é fiel, né? Quando o cristão ele é verdadeiramente comprometido com Deus, né? Quando o cristão ele tem uma vida realmente que reflete a palavra de Deus, Deus é glorificado, porque ele, assim como Timóteo, né, é um exemplo. Todos dão bom testemunho, né? Todos dão bom testemunho dele. Outra coisa, ele era
dedicado no aprendizado da Bíblia, 2 Timóteo 3, 14 e 15. Então, Timóteo gostava de Bíblia. Nós vivemos numa geração que, infelizmente, né, não sei se eu estou enganado, pelo menos essa é uma percepção que eu tenho, não gosta de Bíblia. Não gosta de Bíblia. E um dos grandes exemplos que a gente pode constatar isso é a frequência dos nossos trabalhos de ensino. Né? Cultos de ensino cada vez menos frequentados. E qual será a causa disso? É falta de amor ao aprendizado, falta de amor à Bíblia. Porque quando o cristão ele tem interesse em aprender mais de Deus, ele vai em busca desse aprendizado. E eclesiasticamente falando, não tem ambiente melhor para você aprender do que num culto de ensino, do que na escola bíblica dominical. Então nós não podemos de forma alguma desprezar os trabalhos de ensino da igreja. Primordial, né? Ao meu ver, Nilson, os trabalhos de ensino da igreja são inegociáveis. Inegociáveis. O pastor Renan ele faz uma brincadeira com a gente no começo, os irmãos, e hoje eles entendem. Ele fala assim, não precisa, você vê na escola dominical, você não precisa vir no culto à noite. Só que assim, o que começou a acontecer lá, o professor dele? O pessoal vinha para a escola dominical e você recebia aquela palavra de ensino, só que assim, o que acontecia? Ela era cheia, ela ficava cheia de esperança e motivado, à noite estava no culto. Então, era mais ou menos isso, né? Eu falo assim, mexa com a palavra e ela vai mexer com você. É exatamente então, isso. quando você começa a dar atenção, né, à Bíblia, a entender melhor a Bíblia, através do ensino, da exposição das Escrituras, isso gera vida espiritual, isso gera maturidade. Isso faz com que a gente sirva, desenvolva o ministério melhor, né, de forma mais eficaz, de forma mais relevante. Então nós temos que ter essa paixão, né? Nós temos que ter esse desejo que havia em Timóteo, essa dedicação, né, em aprender mais a Bíblia. Né? Os nossos jovens, os nossos adolescentes, nós precisamos incentivar enquanto pais, né, enquanto líderes, eles a amarem a Bíblia, né? Quantos pais já não abrem mais a Bíblia para os seus filhos em casa? Terceirizam o discipulado dos seus filhos, acham que o discipulado dos filhos é responsabilidade da igreja. Não, está errado. Manda para a escola dominical, né? Está errado. Não pode. A criança, o adolescente, o jovem, ele começa a amar a Bíblia quando ele tem contato com ela dentro de casa, quando ele percebe que os seus pais amam a Bíblia. Então, o porquê que hoje nós presenciamos no evangelicalismo brasileiro uma crise tão grande no meio evangélico? Crise moral, crise espiritual, né? Claro que sempre houveram escândalos no meio cristão evangélico, mas nunca como em nossa geração. Agora está mais evidente. É mais evidente, né? Por quê? Desapego da palavra. Tratar a palavra com desdém. O que edifica a igreja é o ensino das Escrituras. É que está mudando, está tendo a prioridade, né? Está invertendo os papéis, né? Sim. É mais fácil assistir, não desprezando, um filme ou outra coisa, uma série, que não, do que parar um minuto ali, ou minutos, né? Para poder ensinar a palavra para o seu filho, conversar com ele. Nilson, eu aprendi desde cedo que entretenimento não prende crente na igreja. Não prende crente na igreja. A gente sabe disso, né? É a maior conversa fiada de que entretenimento prende jovem, prende adolescente na igreja. Sabe o que é que jovem e adolescente quer? Quer saber se realmente esse Deus que nós pregamos é um Deus vivo. O que eles precisam é de experiências com esse Deus. E como é que eles vão ter experiência com esse Deus? Quando eles tiverem um contato com a palavra. Certa feita eu estava conversando com um amigo e nós estávamos falando
da dificuldade de nós, como denominação, temos hoje de alcançar os jovens. E eu estava falando para ele, olha, uma coisa eu tenho certeza, não é de modismos que nós precisamos. E um grande exemplo disso é que os nossos primos, né, vocês entendem a quem estou me referindo, né, eles têm lá a cultura de igreja deles, né, uma cultura que não muda, né, há décadas é a mesma coisa. E se você vai numa igreja, é lotada de jovens, é lotada de adolescentes. E adolescentes buscando a Deus, jovens buscando a Deus. Então o segredo não está em modismo, está em nós ofertarmos a essa nossa geração, a começar de casa. Glória a Deus. A palavra de Deus. A palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que salva. A palavra continua sendo o centro do cristianismo, o centro da igreja. É através da palavra que essa nova geração vai conhecer a Jesus. Não é através de novas metodologias, respeito metodologias, mas nenhuma metodologia é cristalina. Existem coisas que são inegociáveis, existem coisas que não podem mudar. E uma dessas coisas é a prioridade da palavra de Deus. É o ensino sistemático das Sagradas Escrituras, o ensino expositivo das Escrituras, para que as pessoas entendam, compreendam o que realmente Deus quer de nós. E isso só é possível quando a gente tem um contato com a Bíblia. E começa em casa. Começa em casa. Olha outra coisa interessante aqui na vida de Timóteo. Ele foi um bom liderado. 1 Timóteo 4, 12, 13. Extraordinário isso aí. Porque quem não senta para aprender, Nilson, jamais pode se levantar para ensinar. Foi que nós acabamos de dar um exemplo agora. Você cresceu, você acha que cresceu, né? O orgulho toma conta e você acha que aprendeu tudo. Não existe isso, aprendeu. Não. Nós sempre estamos aprendendo, né? Até a volta de Jesus nós vamos estar aprendendo aqui. Nós vivemos numa geração que vê a obediência como um valor retrógrado. A obediência, ela cai no relativismo. Obedeço, se me convier. Quando nós olhamos para Timóteo, nós vamos ver, né, um liderado que sempre estava perto de Paulo, obedecendo os seus conselhos, ouvindo os seus conselhos. E por isso, mesmo jovem, foi um obreiro frutífero. Teve a condição de cuidar de um rebanho, porque ele tinha um coração de servo. É isso que nós precisamos entender. Interessante que o apóstolo Paulo vai falar sobre ele. Nós estamos falando aqui de família, de casa. Sim. Ele recebe tudo isso. Ele recebe da avó, ele recebe da mãe. E esses princípios estão dentro dele. Ele não se perde. O apóstolo Paulo vai terminar essa obra aí, mas quem iniciou foi quem? Foi na família, foi dentro de casa. Foi a avó e foi a mãe. Ele cita isso. Não é isso? Cita isso. E sabe uma das coisas que me chama a atenção nesse relato? É que Paulo diz assim, a fé que você recebeu da tua mãe, a qual havia na tua avó, né? Uma fé não fingida. Oh, meu Deus. Oh, glória. Uma fé não fingida. Isso quer dizer que existe a possibilidade de cristãos desenvolverem uma fé fingida. São os modernos fariseus da fé, que prega e não vive. Não vive o que prega. Mas não sustenta, viu, pastor Daíto? Hoje, com a geração do conhecimento, da internet, essa galera não está sustentando mais, não. Essa galera tá tendo um declínio. São poucos, porque não tem como mais. Porque se você fala alguma coisa e você não vive isso, ela não se sustenta. É o personagem, né? Você não sustenta um personagem por muito tempo. Você mantém ele por um período. Uma hora você vai precisar descansar, tirar essa máscara. E aí vamos ver exatamente quem é a pessoa. Né? Olha, irmão Nilson, eu sinceramente falando, não sei bem se é por aí não, porque nós observamos no evangelicalismo brasileiro, né? Quantos líderes envolvidos aí em escândalos pesados.
envolvimento com narcotráfico, né? E por aí vai, das coisas que a gente ouve aí nos bastidores da fé evangélica no Brasil. Mas as igrejas desses camaradas continuam lotadas. E não é por falta de conhecimento, né? Porque hoje em dia não dá para esconder nada de ninguém, né? Essa é a fé fingida da qual Paulo está se referindo. Verdade. Essa é a fé fingida da qual Paulo está se referindo. Ela existe, né? A fé fingida é uma fé que muitas vezes tem carisma e por isso chama a atenção. E arrasta a multidão, né? E arrasta a multidão, mas não tem caráter, não tem essência. E o que chamava a atenção de Paulo em Timóteo é porque a fé dele não era fingida. Verdadeira, né? Ele não era um aparente crente, ele não tinha uma aparência de bonzinho. Olha que menino bonzinho, se veste bem, se comporta bem, não. O evangelho estava enraizado na alma de Timóteo. O evangelho, ele podia ser percebido na vida daquele jovem. Era evidente, né? Era evidente na vida daquele jovem. Por isso Paulo afirma uma fé não fingida. Uma fé sem hipocrisia. Porque falar de amor é fácil. O grande desafio é amar. Falar de retidão é fácil. O grande desafio é ser reto. É ser sincero. É ser santo. A lição de número 2 que nós estudamos falou da maturidade cristã e da santidade, que é um processo progressivo que deve estar presente na vida de todo cristão. E muitas vezes algo que tem sido deixado de lado em muitos altares por aí afora. Ninguém quer falar sobre o assunto. Ninguém quer falar sobre santidade, ninguém quer falar sobre arrependimento, ninguém quer falar sobre conversão. Em muitos lugares por aí, o evangelho que é pregado é um evangelho hippie, é paz e amor. Deus vai dar, a vitória vai chegar, né? Isso tudo é uma fé fingida, não é uma fé do evangelho de Cristo. É uma fé fingida. E Paulo e Timóteo tinha uma fé autêntica, uma fé sincera. E essa fé, ela pode ser evidenciada nessas características e em algumas outras. Nós destacamos aqui apenas algumas, né, por conta aí do tempo que a gente tem de gravação e que pode ser trabalhada pelos nossos professores. Sim. Em suas salas de aula, né? Então, quando nós estudamos a biografia de Timóteo, nós percebemos que Timóteo, ele trilhou pelos caminhos da maturidade, apesar de ser jovem. Sabe o que é que eu aprendo aqui, Nilson? Que maturidade não está ligado à cronologia. Tem jovem que é maduro na fé, enquanto tem pessoas que têm anos de igreja e ainda são meninos na fé. Agem com inveja, agem com todo tipo de coisas que demonstram imaturidade cristã, imaturidade na fé. O pastor Deus está falando sobre isso. Eu já presenciei 2 obreiros quase que na mão, por causa que um deixou o carro. Você acredita? Maduros, 2 senhores. Complicado, né? Mas... pessoas assim, às vezes, com anos de fé. Anos de fé, senhores. Anos de fé, deveriam ser mestres na fé, deveriam, teoricamente, ser mestres no exemplo. E dar o exemplo, que tem pessoas observando, né? Dar o exemplo para os mais novos, dar exemplo para quem está chegando na igreja, mas não. Age como menino. Às vezes, agem pior do que incrédulo. E é isso que, assim, deixa a gente triste. São temperamentais, por isso que ele falou ministerial e emocional. Você pode ver, é pavio curto, né? A expressão que usa. Você não pode falar muito. Você fala, meu irmão, como é que é? Rancoroso. É rancoroso, vingativo. Então, são pessoas que agem como incrédulos. E às vezes estão na igreja. Às vezes tem não é um jovem, décadas não é um jovem nem um adolescente, é um maduro. Enquanto existem muitos jovens que são exemplo de fé. Então, maturidade não está relacionada a tempo. Na teoria, quem tem mais tempo deveria ter maturidade, mas nem sempre é assim. Nem sempre as cãs brancas, né, que eu
não vou ter esse privilégio de ter cãs brancas, né? Mas nem sempre as cãs brancas falam de maturidade, nem sempre. Às vezes, né, o cabelo pretinho ou a falta dele demonstra maturidade. Então, é algo que nós podemos aprender com Timóteo, né? E já para a gente caminhar aqui para o encerramento dessa videoaula, né, falar um pouquinho sobre os aspectos da maturidade espiritual. Uau, aí tem coisa, hein? Aspectos da maturidade espiritual. E o nosso comentarista, ele destaca 3 aspectos da maturidade espiritual. Primeiro, ele fala sobre o respeito à liderança. E aí? Que é algo importantíssimo. Que é algo que todo cristão deve cultivar na sua vida cristã. Respeito à liderança. Só existe um problema. Qual, pastor Daniel? E quando a liderança não é digna de respeito? Tem exemplo aqui, hein? Pastor... Pode citar. O pastor cita Davi. Olha, não é qualquer pessoa. É Davi. Né? Davi vai ali, no momento de fragilidade, talvez emocional, vai fazer a contagem ali, né, do seu exército. E aí Joabe vai advertir ele, mas a palavra não vai, né, prevalecer porque ele está abaixo, é o líder. E depois ele vai entender isso, né, vai ser repreendido. Só que tem um detalhe. Eu acho que, não sei sua opinião, mas eu acho que existe um limite da passividade. Joabe agiu da forma que agiu porque aquilo que o rei queria não comprometeria o bem-estar da nação. Mas se o rei quisesse algo, queria comprometer o bem-estar do povo. Joabe, como um general fiel a Deus, ele teria que obedecer a palavra do rei? Tem um texto, irmão Nilson, que lança luz sobre esse assunto. Hebreus capítulo 13, verso 7 e depois verso de número 17. Lê pra gente aí. O 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus. Dá uma pausa aí. Dos vossos guias, aos quais vos falaram a palavra de Deus. O texto bíblico está falando aí de líderes que têm compromisso com o quê? Com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus, ou seja, que exercem a sua liderança pautada na palavra de Deus. Corroborada pela palavra de Deus. Continua. E atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Outra tradução vai dizer, atentando para o exemplo. Aí está falando de líderes o quê? Exemplares. De líderes que dão exemplo. Nós acabamos de ver que de Timóteo se dava bom exemplo, bom testemunho. Todos diziam, esse menino é crente. Esse menino tem negócio com Deus. Esse menino tem aliança com Deus. Então o texto está falando de líderes que têm bom exemplo, ou seja, que vivem o que pregam. Que vivem o que pregam. Líderes sérios. Líderes comprometidos com a palavra de Deus, e não só com a palavra de Deus de uma forma teórica, mas com a palavra de Deus na sua praticidade no dia a dia. Continua. O 17. Obedeceis os vossos guias, sendo-lhes submisso, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar contas. Esses líderes, eles fazem o quê? Velam pela palavra. Eles velam pelas almas. Eles têm cuidado das almas. Eles cuidam das almas. Eles agem com responsabilidade para que as almas venham a Cristo e em Cristo permaneçam. Continua. É isso aí que você falou. Porque quem há de prestar contas delas, para que faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Tem gente que diz assim, tem gente que acha que ministério de liderança, né, de pastorada é sinônimo de sofrimento. A Bíblia está falando o contrário. Que quando o cristão ele entende que deve ser um bom liderado, que respeita a sua liderança, o que é que acontece com a liderança? Ela exerce a liderança com o que aí?
Qual é a palavrinha? Obedeçam seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedecei-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Olha só, quando os liderados entendem que devem respeito aos seus líderes, repito, o texto está falando de líderes fiéis. Não é porque a pessoa está num cargo de liderança que a palavra dessa liderança é inquestionável. Em nenhum momento nós vemos respaldo para isso na Bíblia. Desde que o líder ele seja fiel, idôneo, fiel. Quando esse líder é respeitado, ele faz a obra com quê? Com alegria, com contentamento. Então o ministério pastoral ele deve ser motivo de alegria para quem exerce. A liderança de um determinado departamento deve ser uma alegria para quem exerce quando há submissão, quando há respeito. A pior coisa que tem é falta de respeito no relacionamento humano, ainda mais na esfera da igreja. Aí dá o exemplo de Josué. Acho que um grande exemplo disso me vem à memória agora é Atos capítulo 6. Aconteceu um problema grave. As viúvas dos judeus estavam sendo preteridas em detrimento das viúvas dos gentios, né? A atribuição estava sendo justa. Não né? estava sendo justa. Caiu no ouvido dos apóstolos o problema. Foi o que eles fizeram? Foram conversar com a igreja. Foram tratar o assunto com cuidado, com respeito. Eles não foram impor a vontade deles. Negligentes, né? Consultaram a igreja. A igreja aprovou o parecer de se separar esses 6 homens. E o que é que aconteceu? A resolução do problema. Respeito mútuo. Acho que a palavrinha que mais se encaixa nisso é respeito mútuo. Né? Quando há respeito mútuo entre líderes e liderados, a igreja ganha com isso. A obra cresce com isso. A obra prospera com isso. Então, acho que é uma coisa que precisa, né, estar presente nas nossas vidas. Né? O respeito às lideranças, né? O respeito uns pelos outros, o respeito mútuo, é importantíssimo. Agora, o nosso comentarista ele destaca outra coisa aqui, acerca da maturidade espiritual. Ele fala que o foco não deve ser cargo, né? Não deve ser posição, mas deve ser o reino, né? O reino de Deus deve ser o cumprimento do serviço para o qual Deus o chamou para fazer, para a glória dele. E não para aparecer, não para ser visto, não para ser aplaudido, né? Não para ser reconhecido pelos homens, mas sim para verdadeiramente cumprir o ministério que recebeu de quem? De Deus. O apóstolo Paulo vai fazer isso, né? Ele está lá em Atenas, ele poderia ficar com Timóteo, mas ele dispensa Timóteo, porque a prioridade ali é o reino, né? Ele poderia, né, com todo esse carinho que ele tem por Timóteo, mas ele dá o exemplo aqui, né? O irmão Evandir, ele deixa aqui para nós. Ele fala assim, ó, que embora Timóteo fosse muito útil, Paulo preferiu ficar sozinho em Atenas, porque seu foco era o reino e o seu crescimento. Olha que maravilha. Então, nós que desenvolvemos qualquer tipo de serviço para Deus, devemos sempre fazer querendo agradar aquele que nos alistou. Aí tem Davi, né? Que é Jesus, Davi, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Foi ele que nos alistou, então é para ele que a gente trabalha. E nunca querer almejar cargo ou posição. E por fim, nós temos aqui que alguém que alcançou maturidade espiritual, ele espera recompensa dos homens. Não. Ele espera a verdadeira recompensa que vem de Deus, né? Que vem dos céus. Então, são 3 aspectos de quem amadureceu espiritualmente e com certeza vai desenvolver um ótimo serviço para Deus. Que é evidenciado na vida, né? Esses 3 pontos são importantes, né? Para identificar que uma pessoa realmente amadureceu, né, pessoa da Ayrton? Importantíssimos. Acredito que essa lição ela vai ser edificante, né, para a vida
dos alunos, de todos aqueles que fazem a nossa querida Escola Bíblica Dominical. Esperamos que essa videoaula traga mais luz para que você, professor, prepare a sua aula, e o nosso desejo em Deus, a nossa oração é que o Espírito Santo te use de uma forma poderosa para que a igreja seja edificada. Nós vamos aqui orar para encerrar este momento. Vou pedir para o irmão Nilson fazer esta oração. Soberano Jesus, Pai amado, querido, nós damos graças a Ti, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, em aprender a Sua palavra e poder dividir, compartilhar com nossos irmãos, Senhor. Pai, abençoa cada professor que vai ministrar essa aula, Senhor. Que ele possa ser um canal, Senhor, um instrumento em Tuas mãos, Senhor. E que vidas possam ser edificadas, Senhor, com esse precioso ensinamento, Senhor. Pai, nós te agradecemos no nome de Jesus.